Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. A voi cari abitanti dell'Est voglio dire vi sono vicino, le vostre lacrime sono le mie lacrime, il vostro dolore è il mio dolore. A ogni famiglia in lutto o sfollata a causa di villaggi bruciati e altri crimini di guerra, ai sopravvissuti alle violenze sessuali, a ogni bambino e adulto ferito, dico sono con voi. Vorrei portarvi la carezza di Dio. O Papa está a falar perante algumas das inúmeras vítimas da violência na região leste da República Democrática do Congo. O Papa esteve neste país africano, assim como no Sudão do Sul. Esta viagem à África, a 40ª do seu pontificado, ficou marcada por um forte apelo à paz, à denúncia de todas as causas da guerra, aos atropelos aos direitos humanos, à escravização de mulheres e de crianças, à barbaridade, à ganância das riquezas, à ganância dos que não se incomodam com o sofrimento, com as lágrimas, com a dor. Se o pontificado de Francisco se reduzisse a esta viagem, a estes discursos, já teria valido a pena. Obviamente que este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, em que vamos conversar com a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que nos estão a ver neste momento. Logo após a viagem do Papa à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, horas depois de ter chegado a Roma, o mundo sobressaltou-se com a notícia de um violento sismo que atingiu a Turquia e a Síria, causando um número brutal de vítimas. Na próxima semana, este vai ser um tema em destaque, em que vamos ter a colaboração, entre outros, da irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive em Cara, perto do Líbano, e que está a recolher informações sobre tudo o que aconteceu com as comunidades cristãs. Para já, vamos até ao Benin, em África, onde a ameaça jihadista levou as irmãs beneditinas a mudar o convento, Catarina, para o centro do país. É verdade, Paulo, o que se passa de facto no Benin e com estas irmãs é um sinal inquietante e é também um sinal da enorme ameaça que se faz sentir neste momento em quase todo o continente africano sobre os cristãos e também sobre as comunidades religiosas. Portanto, as irmãs beneditinas de Notre-Dame de l'Écoute, portanto, as irmãs de Nossa Senhora da Escuta, são apenas um exemplo disso, infelizmente. As irmãs resolveram deixar o mosteiro, que se encontrava perto da fronteira com o Burkina Faso, e mudaram-se então para uma zona mais estável, já no centro do país. Exatamente, estas irmãs estavam desde 2005 no convento situado na diocese de Niti-Tingu, muito perto da fronteira com o Burkina Faso, como o Paulo acabou de dizer. Só que o sentimento de insegurança que as irmãs têm sentido nesta zona é tão grande e é tão forte que as religiosas acharam por prudência melhor mudarem-se então para Acu, no centro do Benin. Mas aconteceu alguma coisa de especial para desencadear, digamos assim, este sentimento de insegurança que acabou de referir? Bom, há uma ameaça crescente por parte dos grupos jihadistas nesta região do continente africano, Paulo. Isso é indiscutível e, aliás, os nossos telespectadores, os que nos veem com regularidade e todas as semanas, sabem certamente e lembrar-se-ão de que falamos aqui com muita frequência sobre estes ataques às comunidades cristãs no Burkina Faso. Portanto, e tudo o que se passa do lado de lá da fronteira, portanto, do lado do Burkina Faso, tem a repercussão do lado de cá, ou seja, no Benin. Sim, isso é verdade. Aliás, hoje iremos falar aqui do Burkina Faso, mas estava a dizer que a instabilidade que se vive nesse país tem reflexos também no Benin. Sim, as irmãs acabaram por tomar a decisão de mudar o convento para uma zona mais protegida, menos exposta. Portanto, na prática, Paulo, as irmãs que falaram connosco sobre isto disseram que tinham consciência de que eram um alvo preferencial para os ataques, que eram de facto um alvo preferencial para os grupos armados. Um alvo preferencial porquê?
por várias razões, a começar pelo facto de serem um pequeno grupo de religiosas, apenas 7 irmãs, mas também por todas elas serem estrangeiras, serem brancas e serem mulheres. Portanto, são 3 fatores de risco nesta região. O risco que levou as irmãs a mudar o convento para uma região menos exposta já estava também identificado no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS, publicado em abril de 2021. Nesse relatório pode ler-se que o Benin tem estado, de facto, desde há vários anos, sob cada vez maior ameaça do jihadismo islâmico. Sim, apesar de não terem ocorrido grandes ataques dentro do próprio país, portanto, no Benin, a verdade é que os grupos terroristas jihadistas estão a causar preocupações crescentes. E para já, as irmãs beneditinas esperam que esta nova localidade, portanto Paracu, no centro do Benin, não aconteça nenhum sobressalto e que a vida religiosa decorra dentro da normalidade possível no país. Gostaria muito de trazer aqui, de viva voz, as preocupações destas irmãs, destas mulheres corajosas que decidiram dedicar toda a vida, todos os instantes das suas vidas à oração e também ao trabalho pela salvação da humanidade. Infelizmente, não temos nenhum depoimento gravado com nenhuma destas 7 irmãs, mas muito longe do Benin, na Geórgia, que é um país europeu, que pertenceu ao mundo soviético, situado já quase na fronteira com a Ásia, nós vamos encontrar uma irmã, a Maria Grazia Puglisi. Ela é a Madre Superiora do mosteiro beneditino de Rabati. Pela voz vai-se perceber que ela está a sorrir, mas pelo olhar de ternura eu garanto que se está mesmo perante uma mulher muito, muito especial. Cari fratelli in Cristo che aiutate la Chiesa georgiana, la Chiesa cattolica, grazie del vostro aiuto, grazie di tutto ciò che fate per aiutare questi nostri fratelli cattolici qui in Georgia. Vi vogliamo bene, anche se non vi conosciamo, preghiamo per voi perché il Signore veramente vi consoli dal profondo del cuore, vi doni tutte le grazie di cui avete bisogno per vivere, e vi aiuti nelle vostre difficoltà, nelle vostre malattie. È vero che San Paolo dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora ecco, quando voi date a questa Chiesa georgiana ricevete tutte le grazie di cui avete bisogno. E siate certi che preghiamo per voi, grazie di quello che fate per questi nostri fratelli, e chiediamo però anche noi monache benedettine la vostra preghiera perché il Signore arricchisca questo monastero di clausura in Rabati di vocazioni. Allora se conoscete qualche ragazza che vuole pregare, ecco, potete scrivere a noi a Rabati e far venire qualche ragazza per pregare, per conoscere Dio, per essere felice in Lui, perché chi sta con Dio è felice. Ciao, Dio vi benedica. Continuando por África, passamos do Benin precisamente para o Burkina Faso, o país de onde vêm estas ameaças que levaram estas irmãs, estas religiosas beneditinas, a mudar o convento para uma zona distante da fronteira. O Burkina Faso é um país de África, portanto, que caiu já há algum tempo na armadilha, digamos assim, do terrorismo. A situação é tão grave que o bispo de Dori, Dom Laurent Dabiré, disse em declarações à Fundação AIS que metade do país, eu repito, metade do país está nas mãos de terroristas. Metade do país está ocupado por grupos terroristas. Isto demonstra, Catarina, como de facto a África está a viver um sobressalto enorme quando se fala em insegurança. Sem dúvida alguma, Paulo. E perante o silêncio que se vê no mundo, perante esta situação, nós temos de facto o dever de informar os nossos telespectadores sobre esta realidade que afeta milhões de pessoas, que afeta milhões de cristãos. Neste caso concreto, as declarações do bispo de Dori, que é também o presidente da Conferência Episcopal do Burkina Faso e do Níger, são reveladoras do estado a que chegou neste país, nesta região de África. Importa também lembrar que este ano de 2023 começou já com um péssimo auspício, com o assassinato a tiro no Burkina Faso, no dia 2 de janeiro, foi logo no início do ano, de um sacerdote, o
de um sacerdote, o padre Jacques Zerbo, de 67 anos de idade. A morte deste sacerdote veio acentuar esse clima de medo e de instabilidade que se vive neste país africano, palco de constantes ataques e de violência por parte de grupos terroristas, situação que o bispo veio denunciar uma vez mais. Precisamente, Paulo, e Dom Laurent Dabiré disse em declarações à Fundação AIS que aldeias inteiras foram destruídas com os ataques destes terroristas e que até é difícil ter-se uma percepção real da dimensão desta violência, que é da responsabilidade principalmente destes grupos armados jihadistas. De qualquer forma, ele avança com uma estimativa e diz que cerca de 50% do país está ocupado e controlado por estes grupos armados. Terroristas que têm os cristãos como um dos alvos. Sim, e é preciso sublinhar isso, Paulo. E basta ver, aliás, a denominação de um destes grupos, que é um dos mais ativos, o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, para se entender que se pretende implicitamente ou explicitamente impor o Islão em todo o país através da sua força. Ou seja, a comunidade cristã tem de facto motivos para estar muito preocupada. Muitos motivos mesmo. Portanto, estes terroristas querem acabar com uma sociedade livre, querem impor a todos o islamismo mais radical, digamos desta forma, ou seja, querem transformar a África, se possível, num califado e pretendem fazê-lo, ou melhor, já estão a fazê-lo, região a região, país a país. Tal como aconteceu com as irmãs beneditinas no Benin, a instabilidade e as ameaças terroristas no Burkina Faso já levaram também à mudança de instalações, neste caso, de uma comunidade religiosa. Estou a falar, Catarina, do noviciado da Fraternidade Missionária Rural. Sim, e esse é mais um exemplo deste avanço imparável dos jihadistas, desta ameaça terrorista que temos estado aqui a falar no nosso programa de hoje, Paulo. Portanto, o noviciado da Fraternidade Missionária Rural, que funcionava na localidade de Pama, teve de ser reinstalado no Togo, portanto, um dos países que faz fronteira com o Burkina Faso, porque as ameaças que já se faziam sentir eram tantas que a Igreja decidiu que seria mais prudente mudar de local e não colocar em risco a vida daqueles jovens que pretendem seguir o sacerdócio. O irmão Alain Togma, um dos responsáveis por esta fraternidade missionária rural, esteve de passagem recentemente pela sede internacional da Fundação AIS na Alemanha e fala-nos desta situação, agradecendo também toda a ajuda que tem sido dada à sua comunidade. Alors, en ce qui concerne notre mission aujourd'hui, elle est très difficile à mener parce que nous vivons dans un contexte d'insécurité assez grave, notamment au Burkina Faso où je suis. Alors, compte tenu de cette insécurité qui prévaut aujourd'hui, nous sommes obligés de quitter certains milieux tels que le nord du Burkina, à Thiou où nous étions. Nous avons fermé cette communauté. À l'est, dans le diocèse de Fadang-Gourma, nous avons été obligés de quitter parce que la situation devenait très très grave. Et aujourd'hui, dans cette situation de sécurité, la population périt parce que il n'y a plus à manger, à loger. Beaucoup sont appelés ont quitté ces milieux-là pour rejoindre d'autres localités où ils n'ont pas à manger. À l'heure où je vous parle, à Pama, Pama est pris en blocus. Voilà, on ne peut pas accéder sinon que par voie aérienne. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Alors, dans le mois de février et mars, une de nos églises a été brûlée par les mêmes terroristes. Alors tout cela déstabilise notre mission. Nous sommes appelés à partir ailleurs et aussi dans la formation, alors on est appelé à nous réorganiser. Tout cela relève d'un coût assez important pour la congrégation. Et nous sollicitons de l'aide pour venir à bout de cette réalité-là de la formation et aussi pour soutenir ceux qui ont quitté leur milieu et qui ont besoin soit de l'alimentation et qui ont besoin aussi même la scolarité pour ces enfants. Merci.
Falámos há pouco de Dom Laurent Dabéré, o bispo de Dori, presidente da Conferência Episcopal do Burkina e do Níger. Ele esteve também de passagem pela sede internacional da Fundação AIS, em Königstein, na Alemanha, e fez questão de gravar uma pequena mensagem de agradecimento a todos os benfeitores da AIS em todo o mundo. E neste caso, além da ajuda que é dada à Igreja do seu país, Dom Laurent quer agradecer também a ajuda que ele próprio recebeu. É que uma parte dos seus estudos foi financiada por uma bolsa da Fundação AIS. E Dom Laurent Dabéré é, de facto, um dos muitos bispos e sacerdotes que conseguiram, ao longo dos últimos anos, concretizar a sua formação graças aos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre. E muitos desses benfeitores estão seguramente neste momento a ver-nos. Obrigado. O obrigado do Bispo é de facto também e muito particularmente para cada um deles. Je suis Monseigneur Laurent Dabéré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Je suis de passage en visite au siège de l'aide à l'Église en détresse et c'est une grande joie pour moi de venir en ces lieux. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la Fondation Kirche in Not, aide à l'Église en détresse, pour le soutien qu'elle donne aux églises en grande difficulté du fait de la persécution, du fait du terrorisme, du fait des crises politiques, comme c'est le cas actuellement au Burkina Faso. Moi-même, j'ai bénéficié d'une bourse d'aide à l'Église en détresse lorsque j'étais étudiant à Rome dans les années 1998-2004. Et c'est cette bourse qui m'a permis de me former, de me préparer et de me mettre au service de l'Église. Et la formation reçue m'aide beaucoup aujourd'hui pour mener ma mission d'évêque. Donc, je me suis spécialisé en droit canonique et civil à l'Université pontificale du Latran. Donc, c'est vraiment une grande joie pour moi, un bon souvenir et une belle solidarité que j'ai ressentie avec cette bourse d'aide à l'Église en détresse et aujourd'hui, cet accompagnement d'aide à l'Église en détresse, des projets du diocèse de Dori, de toute la conférence et des églises qui ont besoin afin que la mission du Christ, la mission de l'Église soit accomplie partout où les disciples du Christ essayent de continuer cette mission aujourd'hui. Vraiment, je suis plein de reconnaissance pour cela et je dis bon vent toujours à aide à l'Église en détresse pour soutenir donc la croissance, la présence de l'Église à travers le soutien donné donc aux prêtres, aux religieuses, aux laïcs engagés pour qu'ils soient formés et soient plus efficaces dans le chant du Seigneur. Grand merci. E agora vamos até a Espanha, ainda por causa do ataque terrorista de 25 de janeiro em duas igrejas em Algeciras. E voltamos a este tema, pois o nosso colega do Secretariado Espanhol, Josué Villalón, que escutámos aqui na semana passada, vem agora sublinhar que este não foi de facto um incidente qualquer. Foi o primeiro ataque mortal jihadista em solo espanhol. Já o vamos escutar. Antes disso, Catarina, é importante recordar aos nossos telespectadores o que aconteceu. Bom, Paulo, o que aconteceu foi um jovem de 25 anos, um magrebino, que a polícia deteve e que identificou como sendo Yassin Kanja, munido com uma katana, portanto uma faca de grandes dimensões, dirigiu-se a duas igrejas em Algeciras, aos gritos, dizendo "Alá é grande", tendo agredido 4 pessoas. Diego Valência, o sacristão da igreja de Nossa Senhora da Palma, foi a vítima mortal. O padre António Rodrigues Lucena, um salesiano de 74 anos de idade, que se encontrava na outra igreja, na de Santo Isidro, a que pertence à paróquia de Maria Auxiliadora, ficou gravemente ferido. Foi transportado para um hospital local, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência e está neste momento livre de perigo. Mal se soube do ataque, a Fundação AIS expressou logo
a sua solidariedade para com as vítimas e a comunidade cristã local. O presidente da AIS fez mesmo questão de lembrar, Catarina, que este episódio vem sublinhar a importância também do trabalho e da missão da ajuda à Igreja que sofre como instituição que defende a liberdade religiosa. Bom, Thomas Eingelden, que é o nosso presidente executivo internacional, disse isso e lembrou de facto que a opinião pública tem de estar atenta a todos estes incidentes porque eles traduzem de alguma forma um problema que não pode ser ignorado. Portanto, os diversos relatórios que nós temos produzido ao longo dos anos indicam que o continente europeu não está imune, bem pelo contrário, esta ameaça extremista de grupos jihadistas. Embora a opressão e a perseguição aos cristãos tenham aumentado nos últimos 2 anos nos continentes africano e asiático, o que se passa nas outras regiões do globo, como aqui na Europa, não nos pode deixar ficar descansados, Paulo. Josué Villalón é jornalista e o nosso colega do secretariado espanhol da Fundação AIS. O ataque às 2 igrejas em Algeciras não pode nem deve ser desvalorizado. Como ele nos vai dizer já de seguida, este primeiro atentado mortal jihadista em Espanha deve nos deixar também preocupados. Además, es la primera vez que se produce un atentado mortal yihadista en iglesias en España, por lo que, bueno, es algo que nos preocupa especialmente. Pedimos, ¿no?, a todas las instituciones, pero especialmente a nuestros políticos y a aquellos que tienen la capacidad, ¿no?, de cambiar situaciones como esta, que luchen para defender y promover una mayor libertad religiosa en el mundo, y porque hay que recordar que en 1 de cada 3 países del mundo no existe la libertad religiosa, y esto es algo muy grave, que no podemos quedar indiferentes y que no es un simple hecho aislado. Que por favor esto que acaba de ocurrir despierte nuestras conciencias para una mayor promoción de la necesidad de libertad religiosa en el mundo, de la necesidad de proteger a los cristianos que sufren persecución y también de la necesidad, ¿no?, de que estemos mejor informados, más informados, para entre todos crear una sociedad fuerte, crear una sociedad en la que impere el diálogo, la paz, el reconocimiento de unos y de otros. Así que nada más, muchas gracias, un abrazo y contamos con vuestras oraciones por lo que está ocurriendo ahora aquí en España, pero que ocurre a diario en todo el mundo, en países como Nigeria, Pakistán, en países como Irak o Siria. Estamos también del lado de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. E de Espanha, onde se escutam ainda os ecos do atentado jihadista em 2 igrejas em Algeciras, de que resultou 1 morto e 4 feridos, vamos agora até à China, num grande salto no globo, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. A região administrativa especial de Hong Kong abriu as portas há praticamente 1 ano, depois de também ter estado muito confinada devido à pandemia de Covid-19. Estivemos, pois, em Hong Kong há poucos dias e verificámos que, depois de ter encerrado as igrejas e as capelas, a Diocese de Hong Kong reabriu todos os templos católicos, estando hoje acessíveis à população e aos fiéis, mesmo quando não há serviços litúrgicos. Foi assim que pudemos visitar a Sé Catedral de Hong Kong, uma infraestrutura dedicada à Imaculada Conceição, em que tivemos a oportunidade de testemunhar a presença de fiéis no interior da Catedral, a qual estava decorada com alguns motivos alusivos ao Ano Novo Chinês. Também nestes dias, o Bispo de Hong Kong celebrou a missa dedicada à mais importante festividade da China, ou seja, o Ano Novo Chinês. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos ao encontro do Papa Francisco, que esteve em África, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, e vamos também ao encontro do Padre Marcelo Oliveira e de Dom Héctor Balestrero e da irmã Beta Almendra. Todos eles estiveram com o Papa, todos eles estiveram também envolvidos de alguma forma na preparação destas 2 viagens e todos eles têm muita coisa para nos contar.
Para já, vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a alguns minutos. Até já. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закликати також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten,
tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. E chegamos então ao último e, de certa forma, o principal tema do nosso programa de hoje, a viagem do Santo Padre à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. Uma viagem importantíssima e que foi acompanhada a par e passo por dois religiosos portugueses, o padre Marcelo Oliveira e a irmã Beta Almendra. Ela está no Sudão do Sul e ele na República Democrática do Congo. Uma viagem que ficou marcada, como eu disse logo no arranque do programa, pelas palavras fortes de denúncia do Santo Padre face à violência, à brutalidade que estas populações têm vindo a ser sujeitas, nomeadamente na região leste da República Democrática do Congo. Hoje vamos deter-nos mais sobre este país, sobre a visita a este país, e na próxima semana iremos abordar com mais detalhe tudo o que aconteceu em Juba, na capital do Sudão do Sul, o mais novo país do mundo. Foquemos então a nossa atenção na visita do Papa à República Democrática do Congo. Um dos momentos mais marcantes foi a missa para mais de 1 milhão de pessoas no aeroporto de Kinshasa. Foi de tal forma que era ainda de madrugada e já a cidade, Catarina, estava cheia de pessoas. É verdade, Paulo. Apesar da missa estar marcada para as 9h30, a vontade de estar perto do Santo Padre, de ouvir a sua mensagem, fez de facto a cidade de Kinshasa acordar bem mais cedo do que é habitual. E portanto ainda era de madrugada e já uma multidão andava na rua, era gente por todo o lado, fiéis, claro, muitos populares que fizeram também questão de assistir à missa, mas também padres, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos. Foi de facto notável e seguramente um dos momentos mais fortes, mais impactantes desta visita do Santo Padre. E uma das pessoas desses mais de 1 milhão que se acotovelaram no aeroporto foi o padre Marcelo Oliveira. Este administrador principal da província dos Combonianos assistiu à missa com toda a atenção e, mal acabou, enviou-nos logo um relato das palavras do Santo Padre. Um relato em que destacou, Catarina, a questão do perdão, da importância do perdão. Sim, aliás, essa foi uma tónica absoluta em toda a viagem, Paulo. Portanto, a necessidade do perdão, a importância de não haver ódio nem vingança, esta urgência de reconciliação. Reconciliação que era o mote da própria viagem a estes dois países de África. Sim, e todos reconciliados em Jesus Cristo. E nessa homilia, perante mais de 1 milhão de pessoas, o Papa falou de facto de paz, que a paz nasce do perdão, que se constrói na comunidade e que dá origem à missão. Já vamos escutar o padre Marcelo, que esteve no aeroporto de Kinshasa e ouviu em primeira mão as palavras do Santo Padre, mas importa aqui dizer que o Papa Francisco, quando falou da importância da missão, não se estava apenas a referir aos consagrados, aos padres e às irmãs, mas sim a todos os batizados. E isto é particularmente importante num país tão marcado pela violência, pobreza e injustiças como é a República Democrática do Congo. Exato, podemos dizer que nesta viagem à África o Papa Francisco deixou muitos desafios a todos nós, à Igreja, aos padres, às irmãs, mas também a nós, leigos, catequistas. Portanto, o Papa sublinhou por mais de uma vez que todos somos responsáveis pela paz, que todos somos construtores de paz e de harmonia. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então escutar o padre Marcelo Oliveira, um comboniano português que assistiu à missa no aeroporto de Kinshasa, Ndulo. Ele gravou esta mensagem ainda na manhã de quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Um dos momentos altos da passagem pelo Papa na República Democrática do Congo é sem dúvida o dia de hoje, no qual o Papa celebrou a Eucaristia no aeroporto de Ndolo. Uma multidão imensa. Às 4 horas da manhã havia gente por todo lado. Uma quantidade imensa de padres, de religiosos, de seminaristas, povo, e tudo o que é diplomacia, uma celebração vivida na tranquilidade, na serenidade, com muita solenidade,
e o Papa de novo vem com palavras de paz. O tema desta visita é todos reconciliados em Jesus Cristo. E o Papa, na sua homilia, falou-nos de 3 nascentes de paz. A primeira, o perdão. A segunda, a comunidade. E a terceira, a missão. Perdão, comunidade e missão. O perdão que começa nas famílias, nas tribos. O perdão que leva a viver na harmonia. E o perdão que gera a comunidade. A comunidade que é o povo de Deus atrás de Jesus Cristo, comunidade unida em Jesus e não unida à tribo, à língua, à região, ao canto de onde eu venho, à língua que eu falo, aos meus interesses pessoais, não, a comunidade. A comunidade que é um todo e unidos em comunhão, então sim podemos gerar missão. Todos enviados. E o Papa sublinhou, não são apenas os consagrados, não são apenas os sacerdotes que são chamados a fazer missão, mas todos somos enviados, todos somos chamados a partir, a ir ao encontro do outro, a gerar e a transmitir a paz. As 3 nascentes das quais o Papa nos fala são para que a paz possa regressar e a paz que traz e que gera a harmonia. Foi o padre Marcelo Oliveira, que está na República Democrática do Congo e acompanhou a visita do Santo Padre a este país de África. Uma visita que ficou marcada também pelas palavras de Francisco durante uma reunião com vítimas da violência no leste do país. Já iremos falar disso, mas antes vamos ao encontro de uma outra figura importante na vida da Igreja neste país de África, o Núncio Apostólico. Porque, para além do mais, foi na própria Nunciatura que se deu essa reunião do Papa com as vítimas, com alguns dos sobreviventes da violência na região leste da República Democrática do Congo. O Núncio, como embaixador da Santa Sé, é de facto um espectador atento, privilegiado de tudo o que se passa neste país. Dias antes de o Papa ter iniciado a visita, o arcebispo Ettore Balestrero, que é o Núncio, falou para o programa de rádio da Fundação AIS de Espanha. E, em síntese, Catarina, o que é que ele disse? Bom, Paulo, o Núncio sabe perfeitamente que o Papa Francisco está muito atento a todas estas notícias que nos chegam da República Democrática do Congo e acompanha com real angústia o sofrimento deste povo. Portanto, o grande problema, a grande preocupação que o Núncio manifestou é sobre o futuro. Portanto, porque se nada se fizer, se nada mudar, este país, que é o maior país católico em África, vai cair na miséria, pois são cada vez mais numerosos e mais fortes os grupos terroristas, os grupos armados que atuam, em especial no leste do país. Portanto, a República Democrática do Congo é muito rica, mas a população é muito pobre e os jovens, se nada fizer, não terão qualquer futuro neste país. De facto, cerca de metade da população da República Democrática do Congo tem menos de 18 anos de idade. Este é um número incontornável quando se fala no futuro deste país. Sim, mas há outros números, Paulo, que também são incontornáveis, como, por exemplo, os 5 milhões e meio de refugiados, os cerca de 500 mil refugiados. Portanto, todos eles são, de facto, um sinal da precariedade, da instabilidade e do sofrimento que se vive neste país, que precisa muito da nossa ajuda e com urgência, porque uma urgência que se tornou neste momento ainda mais visível, mais clara, após a visita do Santo Padre. O Núncio Apostólico falou com a Fundação AIS, como dissemos, e referiu não só que a República Democrática do Congo é, de facto, um país muito jovem e rico em recursos naturais, mas também é um país que precisa e muito de ajuda. E por falar em ajuda, o Núncio, o arcebispo Ettore Balestrero, aproveitou também a ocasião em que estava a falar aos microfones de um programa de rádio para a Fundação AIS, para agradecer todo o apoio da ajuda à Igreja que sofre, que tem dado a este país, assim como com a cooperação com a própria Nunciatura. Vamos escutar. Eso es el país que encuentra, un país con mucha corrupción.
desafortunadamente, pero también con gente muy joven. La mitad de la población, que son más o menos 100 millones de personas, entonces la mitad de la población, 50 millones, tiene menos que 18 años. Es un país muy rico, con muchas minerales que son muy fundamentales para toda la transición ecológica. Entonces, un país con muchos recursos, pero que necesita mucha todavía, yo diría, ayuda y desarrollo, y también necesita crecer en la conciencia y en la solidez democrática. Por eso quiero aprovechar la ocasión para agradecerlo una vez más y animarlos a seguir adelante, porque las necesidades son inmensas y las urgencias son innombrables. Por esto que hay que seguir ayudándolo. Les agradezco por lo que hacen y le agradezco también por la buena colaboración con esta anunciatura, que tal vez puede orientar para que la ayuda sea sempre mais eficaz. Já o dissemos, a visita do Santo Padre à República Democrática do Congo ficou marcada pelo encontro com vítimas da violência na região leste do país. Vítimas de grupos armados, vítimas de terroristas, da exploração de recursos naturais, vítimas da ganância, do lucro desenfreado, vítimas também do silêncio cúmplice do mundo. Vamos já escutar algumas destas palavras que eu diria magoadas do Papa Francisco, mas antes disso, Catarina, de tudo aquilo que ele disse, houve alguma expressão do Santo Padre que a tenha sensibilizado mais? Bom, Paulo, eu penso que, como o Paulo referiu logo no início do nosso programa, se o Pontificado de Francisco se reduzisse a esta viagem, a este discurso com as vítimas da violência, já teria valido a pena. Portanto, de tudo o que ele disse, gostaria aqui de partilhar com os nossos telespectadores a frase em que o Papa fala na profecia cristã, que é de responder ao mal com o bem, ao ódio com o amor, à divisão com reconciliação. O Santo Padre diz que a fé traz consigo uma nova ideia de justiça. Sim, uma justiça que renuncia à vingança, que não se contenta com a punição, mas que quer reconciliar, que quer impedir novos conflitos, que quer acabar com o ódio. Portanto, a fé traz consigo, disse-nos o Papa, o perdão. E tudo isto é mais forte do que o mal. E eu acho, Paulo, que estas palavras poderosas que o Santo Padre nos disse iluminam-nos e ajudam-nos também a compreender a própria força da fé que se constrói com a oração. Obrigado, Catarina. Sublimes, de facto, essas palavras do Papa que acabou de nos recordar. Vamos então, socorrendo-nos da emissão da Vatican News, ao encontro do Papa que foi à África para ir ao encontro das vítimas da violência na região leste da República Democrática do Congo. Vale a pena ficar aí desse lado agora para escutar com atenção estas palavras do Santo Padre. Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Il faut seulement pleurer en restant en silence. Bunia, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Uvira, des lieux que les médias internationaux ne mentionnent presque jamais. Ici et ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs, enfants de la même humanité, sont pris en otage par l'arbitraire du plus fort, par celui qui tient en main les armes le plus puissantes. Ecco, Papa Francesco ha iniziato a leggere il suo discorso, il suono internazionale, siamo in attesa di riceverlo e quindi sentiamo la traduzione in francese. Nel frattempo vi rileggo quelle che sono le parole che vengono tradotte del discorso di Papa Francesco. A voi, cari abitanti dell'Est, voglio dire, vi sono vicino, le vostre lacrime sono le mie lacrime, il vostro dolore è il mio dolore. A ogni famiglia in lutto,
distrutto o sfollata a causa di villaggi bruciati e altri crimini di guerra, ai sopravvissuti alle violenze sessuali, a ogni bambino e adulto ferito, dico: sono con voi. Vorrei portarvi la carezza di Dio. È in suo nome che, insieme alle vittime e a chi si impegna per la pace, la giustizia, la fraternità, condanno le violenze armate, i massacri, gli stupri, la distruzione e l'occupazione di villaggi, il saccheggio dei campi e di bestiame, che continuano a essere perpetrati nella Repubblica Democratica del Congo. Eppure il sanguinoso, illegale sfruttamento della ricchezza di questo paese, così come i tentativi di frammentarlo per poterlo gestire. Riempie di sdegno sapere che l'insicurezza, la violenza e la guerra, che tragicamente colpiscono tanta gente, sono vergognosamente alimentate non solo da forze esterne, ma anche dall'interno, per trarne interessi e vantaggi. Padre, abbi pietà di noi. Consola le vittime e coloro che soffrono. Converti i cuori di chi compie crudeli atrocità che gettano infamia sull'umanità intera e apri gli occhi a coloro che li chiudono o si girano dall'altra parte davanti a questi abomini. Ma è soprattutto la guerra scatenata da un'insaziabile avidità di materie prime e di denaro che alimenta un'economia armata, la quale esige instabilità e corruzione. Che scandalo e che ipocrisia! La gente viene violentata e uccisa, mentre gli affari che provocano violenze e morte continuano a prosperare. Foi o Papa Francisco no memorável encontro com vítimas de violência na República Democrática do Congo, dias antes de ter iniciado a outra visita deste périplo africano que o levou também ao Sudão do Sul. Na próxima semana falaremos então com mais detalhe destas duas viagens, mas hoje vamos ainda ao encontro da irmã Beta Almendra. Ela é uma religiosa portuguesa, comboniana também, e também acompanhou de perto a visita do Santo Padre. Ela está no Sudão do Sul e desde há muito que tem estado também envolvida, de alguma maneira, nos preparativos para o grande encontro com o Papa. E num desses dias de preparativos, ainda em dezembro, logo depois do Natal, ela estava em Juba, que é a capital do Sudão do Sul, quando a convidaram para almoçar com o núncio apostólico. Bom, um almoço com o núncio apostólico a propósito da visita do Papa, que seria? Esta é, como nos vai dizer já de seguida a irmã Beta, uma história muito gira. Olá, tenho um episódio muito giro para vos contar. No dia 26 de dezembro passei por Juba, porque tive que ir a outra comunidade, e quando cheguei a Juba as irmãs disseram-me: Beta, hoje temos um almoço especial. Um almoço especial? E sim, vamos almoçar com o núncio apostólico. O núncio apostólico? Sim, ok, vamos, está bem. E lá fomos almoçar com o núncio apostólico. E porquê que fomos almoçar com o núncio apostólico? Por causa do Papa, claro. E sabem porquê? Na comunidade de Juba, uma das irmãs é italiana e sabe fazer a lasanha. E por isso o núncio pediu à irmã que fosse ajudar a cozinhar a fazer lasanha e que ela aprendesse a fazer lasanha para depois, nos dias que o Papa estiver por cá, possam fazer uma boa lasanha e eu possa comer e dizer: aqui há especialistas. E foi uma conversa, um almoço muito interessante sobre os preparativos para a vinda do Papa. Está tudo em andamento. Deus! E com esta história curiosa que nos levou até Juba, no Sudão do Sul, e até à lasanha para o almoço do Papa, chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa desta semana. Na próxima semana
cá estaremos para levar até si mais histórias, mais reportagens sobre estas duas visitas do Santo Padre a estes dois países de África, o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.